Não imite os músicos que você gosta dessa maneira, e nesse episódio de hoje aqui eu vou chamar dois convidados, Guthrie Govan e Igor Stravinsky, hein? Olha que legal. E o que Guthrie Govan falou sobre isso? Olha só, se você rouba de um músico é roubo, mas se você rouba de vários é pesquisa, hein? Vamos pegar aqui agora o Igor Stravinsky, olha só, artistas menores pegam emprestado, grandes artistas roubam. Esse episódio vai estar muito legal, fica colado comigo até o final. Se não me conhece, eu sou o Matheus Starling e aqui tem dicas de guitarras, de aula, tem vídeo de performance, tem Starling Cast, entrevista com grandes nomes da guitarra brasileira. Então, se você curte, se inscreve aqui no canal e vamos com tudo. Você já deve ter ouvido falar por aí que aprender música é igual aprender uma língua, música é linguagem, música é idioma. Eu vou destravar hoje para vocês aqui esses conceitos e vai ser muito legal esse nosso bate-papo aqui, né? Então é bate-papo que você vai escrever aqui embaixo algumas perguntas que eu vou estar fazendo. Então quando a gente aprende a falar, é muito claro que o nosso processo é um processo de imitação, né? O que a gente faz? A gente ouve nossos pais, as pessoas que estão à volta, e fica tentando imitar o que as pessoas estão falando, a gente está prestando atenção, a gente está fazendo associação, daqui a pouco a gente está falando, não é verdade? Começa falando errado e os pais corrigem, daqui a pouco você menos percebe, já está falando bem. Então música é o que na verdade, né? Música ela é a respeito de som e é uma linguagem com vários idiomas dentro, tá? Então perceba que a música ela é uma linguagem. Vamos pegar o conceito da palavra linguagem aqui no dicionário para vocês entenderem que faz sentido? Qualquer meio sistemático de comunicar ideias ou sentimentos através de signos convencionais, sonoros, gráficos e gestuais. Então, olha só, comunicação também através de sonoridades. E o que é um idioma? É uma língua própria de um povo ou de uma nação. Então, quando a gente fala que música ela é uma linguagem, faz sentido. E quando a gente fala que os estilos são como idiomas, também faz sentido. Então, música é linguagem e estilos são idiomas diferentes dentro do falar da língua. Então, o processo de imitação, gente, ele é um processo importante. Não tem como você deixar de passar por ele. Então, tem ressalvas nisso, mas você precisa começar ouvindo mais e copiando mais. Isso não quer dizer que você precisa tirar nota por nota do músico que você ouve, mas você precisa copiar algumas características do som. Então, quando você tenta imitar de maneira muito aproximada do que o músico está fazendo, mesmo que você não tire nota por nota, você está pegando essas manias, né, algumas sujeiras do estilo. Então, eu costumo usar uma analogia, né? Imagine, por exemplo, um instrumento, um violão deixado numa tribo indígena afastada da humanidade, que não tem contato nenhum. O que você acha que eles vão fazer com aquele violão sem nunca ter visto alguém tocar? Né? Possivelmente eles vão até quebrar aquele instrumento, eles não vão tirar o som porque eles não têm as referências de terem ouvido antes alguém tocar o instrumento. Então não existe músico sem referência, né? Essa etapa ela precisa ser vivenciada. Eu até te faço uma pergunta, você já passou o tempo suficiente nesse processo de imitar as pessoas, os músicos que você gosta, tentar chegar o mais próximo da sonoridade deles? Agora eu vou repetir novamente aqui o que o Guthrie Govan falou. Se você rouba de um músico, é roubo. Mas se você rouba de vários, é pesquisa, né? O que ele quis dizer com isso? Né? Se você conhece Guthrie Govan, você deve saber que ele imita muito bem vários músicos, né? Tem um vídeo dele, que é um áudio, na verdade. Ele passando por vários guitarristas diferentes, cara. Músicos de jazz, até músicos de rock e country. E ele realmente absorveu bem a linguagem desses caras. Então, quando ele fala de você roubar de vários caras, quer dizer, cara, que você tem vários pontos de influência e você começa a se apropriar disso, as pessoas não conseguem mais perceber de onde veio essas influências. Quando Adam Grant, no livro dele, Originais, ele fala que a pessoa, para ser original, ela normalmente busca as influências de outros métiers, né? Ou seja, o cara toca jazz, ele busca uma influência do rock, ou o cara que toca rock, ele busca uma influência do blues, do country, da música brasileira, enfim, ele busca de outros lugares elementos, traz para dentro do estilo dele, ele começa a ter inovações. Quando o Igor Stravinsky fala que artistas menores pegam emprestado, grandes artistas roubam, eu acho sensacional, gente. Por quê? Quando você passa por esse processo de imitação, você precisa se apropriar de algumas coisas, fazer com que essas coisas se tornem suas. É como se você estivesse fazendo um transplante, né? Você pega
um fígado de uma outra pessoa e põe dentro do seu organismo e se torna parte do seu organismo. As pessoas não estão vendo mais um pedaço daquela outra pessoa. Então o primeiro processo é ouvir, né? Ouvir bem, imitar bem. Um outro processo importante é reconhecer, tá? Quando você ouve alguém tocando alguma coisa, você reconhece a sonoridade. Por mais que você não saiba o nome do acorde ou o nome da escala, você sabe que, pô, é aquela sonoridade, você consegue replicar aquilo no seu instrumento. Isso quer dizer que você conseguiu desenvolver o seu ouvido e agora você entra nesse processo novo, que é o processo de incorporar as sonoridades dentro da sua maneira de tocar. Eu comecei no início falando sobre tomar cuidado com esse processo de imitação. Por quê? Tem pessoas que nunca passam desse processo e pior, tem pessoas que ficam a vida inteira imitando só um músico. Eles se tornam tão obcecados por aquele músico que eles tocam nota por nota, da mesma maneira, o mesmo som. E o que acontece, né? E aí que está o perigo maior. Quando você imita muito bem um músico, você consegue uma certa atenção momentânea. Porque, caraca, o cara tá tocando igualzinho ao Pat Metheny, ao Steve Vai, por exemplo. Então você vai receber muitos aplausos, porque você emula bem. Só que isso só vai te levar até um certo patamar. Se você quer ir além, você precisa fazer algo que as pessoas reconheçam como seu. Porque algumas pessoas, ou até muitas, querem ouvir uma cópia. Mas quando você traz a sua identidade, é um outro processo. Ele é um processo de convencimento também, né? Se você perceber os músicos que eles impuseram uma identidade deles, as pessoas reconhecem, pô, esse som é do Joe Scofield, é do Ellie Delmiro, ou é do Pat Metheny, ou é do Steve Vai, é porque eles insistiram num caminho, né? Não foi uma coisa breve e rápida, foi uma insistência ao longo dos anos. Mas por fim, quando esse processo de insistência ele se consolida, essa pessoa se torna uma referência. Eu não estou dizendo aqui que todo mundo busca esse caminho de ter o som próprio, uma identidade, mas enfim, você precisa ser consciente em relação a isso. Se você imita apenas um músico, você vai chegar até um certo ponto. Se você rouba múltiplas influências, você está construindo algo que é seu, como o próprio Guthrie Govan falou, né? Aí é pesquisa e não mais um roubo. E é engraçado que na música não é um caminho assim, né? Você não está sempre progredindo como se fosse uma linha geométrica subindo, né? Você passa por vários momentos. Por exemplo, para mim, ter uma identidade sempre foi algo que eu busquei. Isso para mim era importante e continua sendo. Mas eu acho que eu negligenciei algumas etapas nesse processo. Eu queria demais ter algo único que fosse meu. Eu acho que, de certa forma, eu acelerei demais esse processo, buscando uma coisa muito de vanguarda, muito diferenciada, e faltavam ainda alguns elementos de conexão com as pessoas, elementos mais óbvios. Porque quando a gente está buscando um caminho próprio nosso, o que a gente tende a pensar? Ah, isso aqui é muito óbvio, não vou tocar. Isso aqui é até legal, é até bonito, mas eu vou excluir porque muita gente faz. E esse equilíbrio entre tocar alguma coisa que as pessoas reconhecem e trocar uma coisa muito diferente é difícil, porque se você traz apenas elementos novos o tempo inteiro, você acaba não se conectando com as pessoas. E uma vez eu li uma entrevista com um músico, eu não lembro quem era o nome desse músico, mas me marcou muito. Ele falou a mesma coisa, ele estava buscando muitos caminhos modernos, e uma vez um grande amigo meu, um músico que eu admirava, falou, cara, você precisa voltar um pouco para a base e buscar ainda algumas conexões. Então, isso é importante, tá, gente? Eu sei que eu falei de muitas coisas aqui, eu falei que imitar é importante, imitar de músicos que você gosta muito é importante, mas você tem que tomar cuidado para não virar uma cópia de um músico que você gosta muito. Então, é importante, mas tome cuidado. E você ter múltiplas influências também é importante, mas você também precisa tomar cuidado, porque isso é um processo gradativo. Não é em um ano você vai imitar 4 caras diferentes e vai absorver tudo deles. Não é assim que funciona. A gente tem que tomar cuidado porque a gente vive num mundo de muita ansiedade. Então, quando eu falo algo assim, eu preciso estar colocando aqui alguns limites disso. Então, isso virá ao longo do tempo. Porque eu sempre falo, é necessário curtir o processo. Porque se você não curte o processo, só está olhando onde você quer chegar com a música, você acaba desistindo. Então, roubar é importante, mas tem que roubar como um artista grande, ou seja, você precisa incorporar. Lembra da analogia que eu fiz com o fígado, quando você coloca aqui dentro, ninguém mais está vendo de quem veio, mas está vendo a sua pessoa com algo que era de alguém anteriormente. Antes de ir embora, como eu sempre falo, Starling Academy of Music, para você estudar comigo, com todo o nosso material e o meu acompanhamento, tá bom? Tá aqui na descrição do vídeo. Deus abençoe e grande abraço.